Bem-vindos ao Aqui Entre Nós, na Figueira TV, na Coimbra TV, com a Isabel Barana Cardoso e João Pedrosa Russo. São os comentários sobre as notícias que foram destaque ao longo da semana no Diário As Beiras. Começo por si. Doutor, aliás, hoje vou começar todas as notícias por si, nos comentários. Apetece, mas não se importa. Nada, Jota, faz bem. Muito bem. Então, reportando-nos ao último dia do mês de março, o Diário As Beiras diz que o Concelho da Figueira da Foz perde 14% da população até 2030. Esta deriva demográfica começou em 2011. O que é que lhe apraz comentar? Bem, em primeiro lugar, eu gosto muito destes estudos até 2030, porque nós, até 2030, eu acho que vamos estar todos mortos. Mas são projeções. São projeções. Mas este problema não é exclusivo da Figueira da Foz, isto é de todo o país, porque de facto nós estamos a construir um país onde as pessoas não têm vontade de viver e por isso é que migram. Por isso é que nos últimos 3 anos e pouco emigraram 350 mil pessoas, ou seja, mais do que nos anos de 60, quando havia guerra e quando havia uma situação económica e social extremamente grave. Portanto, nós temos que considerar isso. Por outro lado, num país que, antes de 25 de Abril, eu sou um homem de antes de 25 de Abril, e que já tinha consciência social e cívica nessa altura, nós dizíamos, e havia até um livro, que eu não me lembro de quem era o autor, que dizia que Portugal, país macrocéfalo, porque tudo se centralizava em Lisboa. Mas agora está a acontecer, nestes últimos anos, exatamente a mesma coisa. Tudo se está a descentralizar em Lisboa, tudo está a centralizar, sobretudo nas grandes cidades de capitais de distrito, e ninguém liga às outras cidades e às outras vilas. Por isso é que as pessoas não têm vontade de se fixar. Eu dou-lhe um exemplo, por exemplo, quando nós encerramos tribunais, ou quando encerramos repartições de finanças, mas tribunais, eu no mês de maio, 90% dos julgamentos que eu vou fazer são todos em Coimbra. Ainda hoje eu tive um cliente que me disse: doutor, mas as minhas testemunhas vão ter que ir a Coimbra? E eu disse-lhe: não têm que ir a Coimbra, podem ser ouvidas na Figueira da Foz por videoconferência, mas a mim, como advogado, não me interessa que sejam ouvidas por videoconferência, porque não é a mesma coisa, nem os próprios juízes gostam. Portanto, aquelas pessoas vão ter que ser levadas até Coimbra com as despesas inerentes. Agora, quem tiver 5, 9 testemunhas, veja os encargos que isso suporta. Portanto, isto são situações que faz com que as cidades cada vez fiquem com menos habitantes. Mas neste caso não é só a dinâmica migratória, mas também estamos a falar da taxa de natalidade e do aumento da esperança de vida. Mas só a taxa de natalidade, a natalidade só aumenta se houver emprego. Se você não tiver dinheiro suficiente para comprar o leite para o bebê, você não tem filhos. Quantos filhos você tem? Doutora, o que é que tem a acrescentar? Eu estou acima da média comunitária. Tenho 3, por isso a média é 2,1. Eu não estou acima da média. Eu vi essa projeção. E apraz-me registar 2 coisas. Para já isso foi uma intervenção do vereador António Tavares durante uma conferência que houve no CAI sobre, no fundo, o futuro da Figueira da Foz, em que ele faz essa afirmação, tentando, no fundo, chamar a atenção para o reforço que vai ter que haver em termos de ação social sobre o envelhecimento da população local. Mas mesmo ao lado do Diário As Beiras publica uma notícia que é sobre a construção de uma escola no centro escolar. O centro escolar da Marinha das Ondas, que o seu presidente da Junta há muito tempo de facto reivindicava, mas que a mim me deixa hoje em dia um bocadinho apreensiva se a atualização da carta escolar está corretamente bem feita para aferir, no fundo, no futuro, o número de alunos que vão frequentar uma escola nova. Naturalmente, percebendo que esta população tem uma carência de uma infraestrutura deste género pelo sítio onde opera, mas dá logo para fazer essa reflexão, porque ao lado de uma notícia destas está uma escola. Mas o que eu queria só para terminar dizer é que a Figueira da Foz está no centro de 3 polos fortes: Leiria, Coimbra e Aveiro, não é? Isto faz quase uma triangulação e nós temos aqui a Figueira junto à costa. E provavelmente, ou porque não teve os atores económicos certos, ou porque os atores políticos não foram suficientemente lestos para darem uma dinâmica de desenvolvimento a este concelho, de facto, não há possibilidade de
haver emprego, haver um desenvolvimento económico capaz de atrair não só nova população, como manter cá os nossos filhos, que fruto também de uma discriminação negativa para a Figueira, que não consegue ter ensino superior, todos têm que estudar para fora, muitos deles já não voltam, e infelizmente, como o João Russo disse, a nível até aí do panorama nacional, muitos acabam por ir para o estrangeiro. Portanto, isto é um ciclo não virtuoso, neste caso, que gera de facto esta realidade concelhia. Vamos agora passar para dia 1 de abril e não é mentira, Rovisco Pais avança com um projeto para mais 70 camas, é uma das notícias que foram chamada à primeira página no Diário As Beiras. Bem, nem tudo é mau, não é? Portanto, esta notícia é uma notícia obviamente positiva. Estas 70 camas que irão ser colocadas no Hospital Rovisco Pais, ali na Tocha, destina-se a doentes que tenham tido AVCs. Portanto, quanto mais depressa estas 70 camas forem colocadas, melhor para estes doentes que necessitam de grandes apoios e de apoio assistencial que em casa, obviamente, não podem ter. Por isso, uma notícia positiva. Mais um investimento na área da saúde. Sim, exato, é uma lista de espera grande, como dizia na notícia. Eu só espero que esta reabilitação desta ala, que vai permitir mais 70 camas, seja necessariamente acompanhada proporcionalmente dos recursos humanos qualificados necessários e até na sequência do que eu estava a dizer anterior, uma das muitas camadas profissionais da nossa população jovem que têm vindo a emigrar são enfermeiros, por exemplo, altamente especializados para a Inglaterra. E também médicos. E também médicos. Eu espero que, aliado às camas e à infraestrutura e à recuperação, também haja lugar à criação de mais uns quantos postos de trabalho para ocupar precisamente então, esse espaço. Passamos para quinta-feira, dia 2 de abril, IPO, ainda na área da saúde, de Coimbra, melhor na cirurgia oncológica. Mais uma notícia boa, não é? Há 3 setores que são fundamentais para o desenvolvimento de um país. É a educação, é a justiça e é a saúde. Falámos há bocado na questão do Hospital Rovisco Pais, estamos agora a falar do IPO de Coimbra, onde aparentemente os médicos não se entendem. Um diz que há falta de camas, e isso já foi constatado até internacionalmente, que há falta de camas, e outros médicos dizem que o problema não é só da falta de camas, ou nem é propriamente pela falta de camas, mas sim pela dificuldade de contratação de pessoal e de obras nos hospitais. Uma coisa é certa, os doentes precisam de ser tratados. O IPO é uma instituição de referência na nossa região. Há cada vez mais casos de cancro no nosso país, há 50 mil casos de cancro por ano, e por isso é preciso dar, sem dúvida, atenção à saúde dos doentes oncológicos. Sabemos que o Governo entende que é preferível, e se calhar tem alguma razão nisto, é preferível que as operações sejam feitas em hospitais particulares, do Estado pagando. É uma realidade que tem acontecido em muitos outros setores. Esperemos que o que interessa, esperemos que os doentes não fiquem por ser tratados. Concordo integralmente com toda a análise que o João Russo fez em relação a esta questão. Apenas dizer aos nossos telespectadores que esta notícia vinha na sequência de um comentário de uma queixa do diretor do IPO do Porto, e é natural que o nível de pressão das populações na procura dos cuidados de saúde em áreas mais densamente populosas, como é o caso do Grande Porto, quer dizer que se nota uma diferença em relação a Coimbra. Daí o diretor do IPO de Coimbra, enfim, estar quase que a dizer: nós por cá isso não acontece. Muito bem. Deve estar a chegar uma notícia de última hora à nossa redação. É capaz. Aquela informação do telemóvel deve ser interessante, mas não para esta edição do Aqui Entre Nós. Continuando, não é? Continuando, sexta-feira 3, na primeira página do Diário As Beiras, dá conta de que a Figueira da Foz mantém homenagens a Manuel de Oliveira, que morreu precisamente no dia anterior. Aliás, neste dia, se não me engano, houve 2 notícias sobre a Figueira da Foz em primeira página. Esta e de um grave acidente ali, assim, na zona do cruzamento de Lavos
com a Costa de Lavras. Portanto, a homenagem a Manuel de Oliveira vai se manter, e ainda bem, a 22 de maio, é uma boa forma de manter bem vivo o Festival de Cinema, que agora se chama Figueira Film Art, e que irá ter lugar no mês que decorre no mês de setembro, de 7 a 13. No entanto, Manuel de Oliveira, que vai ser o patrono deste festival, vai ser homenageado no dia 22 de maio, e a Câmara Municipal irá entregar as chaves da cidade a título póstumo, obviamente, a Manuel de Oliveira. Portanto, esperemos... A Manuel de Oliveira não entrega a título póstumo, claro, à com família, certeza, é a título póstumo. Portanto, é justo que se homenageie um homem que fez muito pelo cinema, que em Portugal não é muito considerado pelo cinema que fez, mas que lá fora é extremamente considerado, de tal forma que os Cahiers de Cinema, que eu me habituei a ler quando tinha 18, 20 anos, vai fazer uma edição especial sobre a sua obra. Isabel Maranhão, o cinema ficou mais pobre, mas a Figueira da Foz mantém a homenagem à Câmara e acho o muito bem que Filmar. mantenha, sim, acho muito bem que mantenha. E o cinema naturalmente ficou mais pobre, mas eu acho que eu vou dizer um lugar comum que já toda a gente disse. Eu acho que todos nós quase que já pensávamos que Manuel de Oliveira era eterno. Portanto, a morte dele, para além de nos deixar mais pobres... 106 anos, não é? Exatamente, para além de nos deixar mais pobres, também nos apanhou perplexos quando eventualmente, até pela própria biologia do corpo humano, não nos devia deixar perplexos, mas de facto aquele homem era uma prova de vida e de resistência, e eu acho muito bem que se mantenham estas homenagens. Partiu o Manuel de Oliveira, a obra dele fica imortal. No sábado não houve edição do Diário As Beiras por ser Páscoa, como acontece sempre no sábado anterior ao domingo de Páscoa. Passamos então para a segunda-feira, que é hoje. Casino aposta forte nos espetáculos de verão. Eu sei que gosta destes assuntos relacionados com a cultura, com os espetáculos e com o turismo. Sim, gosto destes assuntos, mas e felicito o Casino pela aposta nos espetáculos durante o verão, mas o Casino já apostou muito mais em espetáculos do que aposta hoje. Antigamente, aqui há uns anos atrás, há 20 anos, há 15 anos, apostava muito mais em espetáculos do que aposta hoje. Mas é sempre de louvar, sabemos que, por aqueles que eu conheço, porque alguns confesso não conheço, deve ser por força da idade, mas enfim, conheço a Cuca Roseta, que é uma belíssima fadista, a Cátia Guerreiro, o Grupo Azeitonas, que é divertidíssimo, o Fernando Pereira, que ainda é um jovem, eu não sei bem que idade é que ele tem, mas já tem uns anitos, e também aposta no teatro. Não, ainda não. Também aposta no teatro, a peça Boing Boing, que é uma peça muito conhecida, que tem origem até a um filme. Tenho a certeza absoluta que irá fazer com que o Casino fique cheio no dia 16 de agosto. Outra peça de teatro noutra altura, nomeadamente A Loucura dos 50, vai ser sem dúvida sucesso, e o Ricardo Carriço, que vai com toda a certeza encher o Casino de jovens que irão ter a oportunidade de estar junto de Ricardo Carriço. Portanto, é bom que o Casino aposte nos espetáculos, não só no verão, mas também nas outras épocas do ano. O que faz falta é animar a Figueira. A Figueira da Foz. A Figueira da Foz. E o Casino tem aí, de facto, um importante papel de relevo, e aquilo que o João Russo estava a dizer de há 20 anos atrás, apostar mais, naturalmente também só tínhamos aquela sala para espetáculos culturais. Hoje isso não acontece, há uma infraestrutura municipal. De qualquer das formas, o Casino tem que chamar pessoas, porque ele tem um negócio, não é? Que é o jogo. E enquanto as famílias vão a estes espetáculos, alguns dão sempre fazem sempre uma visitinha ali à sala de máquinas, portanto eles têm que atrair o público naturalmente, e parte da sua animação cultural, não estou a dizer que não reconheça a bondade, enfim, do projeto cultural do Casino, mas tem muito a ver com o seu objeto de negócio, que é o jogo, naturalmente. Vamos então naturalmente aos vossos assuntos, e agora assim começo por si, doutora Isabel Maranhão Cardoso. Uma positiva e uma menos positiva, são duas notinhas curtas. Falámos de Manuel de Oliveira, mas eu também gostava de referir o economista Silva Lopes, que nos deixou imediatamente no dia a seguir a Manuel Oliveira, como economista. Foi no mesmo dia. Foi no mesmo dia? Tinha ideia que tinha sido no dia a seguir. Exatamente. O Ministro da Defesa disse que teve a felicidade de morrer aquele dia. Mas, exatamente. Quinta-feira Santa, portanto num dia santo. Mas pronto, pelo importante papel que desempenhou na sociedade portuguesa, como político, enfim, como até a sua linha temporal que atravessou gerações e regimes políticos distintos, eu também, enquanto economista, tinha alguma admiração. Ainda há bem pouco tempo tinha ouvido
numa entrevista e, portanto, queria dar esta nota. Esta é negativa porque, infelizmente, nos deixou. A positiva era assinalar só os campeonatos nacionais de natação que se realizaram em Coimbra, que terminaram no fim de semana passada, e entre recordes vários aqui da nossa região e designadamente atletas de Coimbra, de Cantanhede, salientar algumas qualificações já em termos de tempos para os Jogos Olímpicos de alguns atletas, portanto, e a importância com que o Diário As Beiras também fez esta reportagem, só para dar esta nota aos nossos telespectadores. Muito bem. Eu chamar a atenção para dois protagonistas, como o Diário das Beiras se lhes refere. Vocês agora combinaram, são dois, em vez de ser um assunto, mas é muito agora são rápido. dois a partir de hoje. São curtinhos, portanto, são curtinhos. Um deles é referir-me ao Dr. Luís Mel Biscaia, a quem a Misericórdia Obra da Figueira atribui o título de sócio honorário. Luís Mel Biscaia foi porque hoje já não exerce, um advogado ilustre e é um homem que sempre lutou pela liberdade e que importa referenciar, e por isso foi-lhe atribuído o título de sócio honorário. E também o Sr. Manuel Lispata, que por acaso é meu tio, a quem foi também atribuído o mesmo título de sócio honorário pelo Centro de Estudos do Mar, o CEMAR, e precisamente pela obra que ele tem editado, nomeadamente a nível, sobretudo, da pesca de bacalhau, mas não só. Sei que o Manuel Lispata tem uma obra concluída sobre a construção naval na Figueira da Foz e espera ardentemente que em vida ainda seja publicada, mas até agora não tem tido verbas para tal. Nós regressaremos na próxima semana para mais um Aqui Entre Nós, na Figueira TV e na Coimbra TV, os comentários de João Pedrosa Russo e Isabel Maranha Cardoso sobre as notícias que foram destaque ao longo da semana no Diário As Beiras.